Que bom é louvar ao Senhor. Vamos agora ouvir a sua palavra, abrindo a Bíblia no Evangelho de Mateus, como dito, agora tão somente no versículo 26. Na mesma sequência, quando Jesus falava, aquele jovem rico, quando Jesus vai falar sobre o risco das riquezas, ele diz assim, Mateus 19, versículo 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Não se esqueça destas palavras. Pode ser impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Vamos orar. Deus, a palavra foi lida. Nós queremos agora colocar os nossos corações no teu altar. Queremos que nos faça sensíveis ao ouvir dela. Que ela molde as nossas vidas. Que trate daquilo que precisa ser tratado. Deus, torna-nos capazes de enxergar de que aquilo que é impossível para os homens continuará a ser possível para o Senhor, na lembrança de que tudo é possível para ti. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Eu estava lendo esta semana da história de um jovem pastor. Ele estava visitando uma família da sua igreja, a que tinha acabado de assumir, estava conhecendo as pessoas. Na primeira vez que foi à casa de uma destas famílias, uma cena chamou-lhe a atenção. Ele viu numa estante, numa prateleira, uma Bíblia, o que era normal de se esperar na casa de um crente, mas bem ao lado havia um revólver, uma arma de fogo. Ele estranhou e tão logo quis saber o porquê daquela arma naquele lugar da casa. O dono então explicou que tinha sido um homem muito mau. Disse que antes de sua conversão ele roubava, era viciado em jogos de azar, e um dia ele percebeu que perderia todas as coisas naqueles jogos e comprou então uma arma para o suicídio, para se matar. Mas no caminho de volta para sua casa ele encontrou um Novo Testamento, daqueles pequenos Novos Testamentos dos Gideões. E diz que ele leu a noite inteira, esta é uma história verdadeira. E a vida que ele levava parecia ser impossível de ter uma mudança. Mas no contato com o livro sagrado e ao conhecer este Deus gracioso, a sua vida fora transformada. E agora ele guardava a arma naquela estante, para que sempre pudesse olhar e se lembrar de que era uma prova incontestável, de que com Deus tudo é possível. E é sobre isso que nos fala este texto bíblico. Tudo é possível para o Senhor. O Evangelho de Mateus é escrito cercado por dois discursos que se deram em dois montes. Capítulos do 5º ao 7º, nós encontramos o tradicional Sermão do Monte, lá na parte norte, na Galileia. Capítulos 24 e 25, Jesus Cristo faz também um segundo discurso bem famoso no Monte das Oliveiras, já na região da Judéia, perto da capital de Jerusalém. O que está no meio de tudo isso, alguns escritores chamam até da pregação do vale, uma vez que os dois extremos são pregações em montanhas. Nós aprendemos com o que está no meio. No capítulo 10, Jesus ensina o famoso discurso missionário aos seus discípulos. No capítulo 13, a mensagem por meio daquelas inúmeras parábolas. No capítulo 18, Jesus dá lições bem práticas à vivência de igreja, inclusive sobre disciplina. E no capítulo 19, ele vai nos alertar. Capítulo que nós lemos boa parte hoje, vai nos alertar sobre vários perigos da vida cristã. Ele fala do divórcio, fala do risco de atrapalhar as crianças de estarem com Cristo e fala ainda do perigo das riquezas. E é aqui, neste capítulo 19, onde há tantos riscos em nossa caminhada cristã, que Jesus Cristo vai nos ensinar sobre, com Deus, tudo é possível.
Eu gostaria que este fosse o tema para refletirmos nesta ocasião. Eis que com Deus tudo é possível. E o que isso pode nos ensinar? Não há casamento tão quebrado que Deus não possa restaurar. O capítulo 19 já começa mostrando uma preocupação com a família, porque o versículo 3 em diante vai nos falar do divórcio. Depois, no versículo 13 em diante, nós vamos encontrar sobre o perigo na vida espiritual das crianças, dos filhos desta família. O divórcio é o maior câncer da igreja, inclusive da igreja dos nossos dias. Mata a liderança, tira famílias inteiras da igreja, leva pessoas para o fundo do poço, leva para o lamaçal do pecado. E o pior é que hoje já não há tanta diferença entre divórcios no mundo e até dentro da própria igreja. Já há muitas pessoas que enxergam isso como se fosse uma coisa normal. Com as crianças o problema é também bastante grave. A vida espiritual delas deveria ser o maior investimento dos pais. Contudo, desobedecendo a Jesus, muitos pais se tornam empecilhos, impedindo-os por negligência de estarem com Cristo. E na desobediência dos ensinamentos de Jesus, nós olhamos para o mundo que nos cerca, olhamos para a família que está ao nosso redor e vemos a família se desmoronando. Mas há uma certeza, e é isso que não pode ser esquecido em nossos corações: não há casamento tão quebrado que Deus não possa restaurar. E qual tem sido, caro ouvinte, a sua luta? Conflitos infindáveis entre o casal, conflitos infindáveis entre pais e filhos. Qual tem sido a luta no seu lar? O amor que parece que se esfriou, aquele deslize que deixou feridas tão profundas e parecem que nunca terão cura. O filho ou a filha, criados na igreja, mas que se perderam no mundo ou estão se perdendo e agora cobram as lágrimas dos pais. Você tem olhado ao seu redor e parece que tudo está desmoronando? Mas lembre-se, esse é o ensinamento de Cristo. Não há casamento tão quebrado que Deus não possa restaurar. Eu me lembro da história de um pastor que foi traído por sua esposa. Um pastor que foi traído por sua esposa. Mas ele escolheu o caminho de Cristo e perdoou-a. Mais tarde ela teve um câncer. E de uma forma impressionante ele cuidou de sua esposa com todo carinho, com todo amor. Por nós mesmos isso é algo impossível. A nossa natureza não nos permite algo assim. Mas a presença de Cristo constrói pontes onde havia abismos profundos. Eu me lembro de um homem totalmente desregrado em sua vida, beberrão, mulherengo, casamento nos detalhes finais do divórcio. Mas esse homem foi a um encontro e se converteu. Cristo restaurou e com seu amor o perdoou. E o maravilhoso foi que a esposa, uma advogada, também se converteu. O impressionante com a presença de Cristo Jesus, outra vez aconteceu. O casamento foi restaurado e aquele homem foi levado para um tribunal, sendo processado por sua ex-amante. E a sua esposa foi a advogada que o defendeu. O defendeu diante de sua ex-amante. Humanamente isso não dá. Humanamente essas coisas são impossíveis. Mas quando Cristo está presente, tudo é possível. Porque não há casamento tão quebrado que Deus não possa restaurar. Por isso que nós precisamos tanto de Deus. É por isso que precisamos tanto andar ao lado de Cristo Jesus. É por isso que precisamos edificar a nossa família, o nosso lar aos seus pés. Porque a nossa natureza nos leva facilmente a limites que colocam fim à família.
Mas quando nós estamos diante de Cristo, Ele nos faz lembrar que com Deus tudo é possível. Mas há uma segunda lição a ser ensinada aos nossos corações. Não há casamento tão quebrado que Deus não possa restaurar, mas também não há crime tão hediondo que Deus não possa perdoar. A segunda preocupação de Jesus, no capítulo 19, é com as riquezas. E se observarmos nas entrelinhas desta passagem, veremos que a preocupação maior de Jesus Cristo, na verdade, era de alguém imaginar que a salvação pudesse ser por suas próprias obras. É por isso que Jesus Cristo vai confrontar aquele jovem rico. Este jovem era bem visto na sua sociedade. Este jovem orgulhava os seus pais. Este jovem era autenticamente religioso. E ele vai dizer que nunca roubou, nunca mentiu. E diz ainda que honrava os seus pais e amava até o próximo. Mas com todo este currículo, ele ainda tem dúvidas em seu coração. Será que iria para o céu? Poderia ele ainda ter a certeza da salvação? Jesus o desmontou, mostrando que sempre haverá um pecado, e mais um pecado, e outro pecado. Por ser obediente aos mandamentos, por religioso que fosse, por esforçado que alguém seja, ainda assim sempre haverá mais um pecado, para lembrar que a nossa justiça pessoal está sempre comprometida diante da justiça de Deus. E no final da história, somos todos igualmente carentes do perdão de Deus, carentes da graça do Senhor. Além deste erro de pensar que as nossas obras colaboram para a nossa salvação, existem aqueles que caem no erro contrário. Pensar que os seus erros foram tão grandes, e grandes demais para que pudessem ter o perdão de Deus. Mas na mesma maneira como as nossas obras, as nossas bondades, nada podem para salvar o homem. É só a graça de Deus. No erro contrário, não há pecados que possam impedi-lo de ser salvo, onde houver a graça de Deus. Achar que algum pecado é imperdoável é a mesma coisa que diminuir o tamanho do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Quando a conta é paga, e paga com preço muito caro, é capaz de cobrir qualquer dívida. Me faz lembrar a história daquele criminoso que um dia ouviu do amor de Deus, se encantou com a sua misericórdia, até chorava de alegria em ouvir a mensagem do que Cristo fez pelos homens. Mas diante das culpas que levava no seu coração, ele insistia em dizer: pena que eu não mereço. O pregador até insistiu, mas não se trata de merecimento, porque na verdade nenhum de nós merece. É por isso que se chama graça. Não é algo que eu conquistei, que eu comprei, mas é algo de graça. E o criminoso com lágrimas insistia: mas será que até Deus perdoaria? E esta é mais uma verdade que não pode ser esquecida nos corações de quem quer aprender de Deus. Não há crime tão hediondo que Deus não possa perdoar. Por isso, caro ouvinte, grave isso. Não confie nas tuas bondades, porque todas elas não poderão te salvar. Mas confie em Jesus, porque todos os teus pecados Ele poderá perdoar. Não tem mensagem mais maravilhosa do que esta. É saber de que não é por minha bondade, do contrário, eu iria para o inferno. Mas é saber que pela misericórdia, e tão grande misericórdia,
que não há pecado que eu tenha feito que Deus não possa perdoar. Todos que se achegam de corações sinceros e arrependidos, haverá sempre o perdão, haverá sempre um recomeço com Deus em Cristo Jesus. Com Deus tudo é possível. Que lição aprender? A lição de que não há casamento tão quebrado que Ele não possa restaurar. A lição de que não há crime tão hediondo que Deus não possa perdoar. E a lição de que não há vida tão desiludida que Deus não possa levantar. O capítulo 19 é repleto de desilusões. Versículos 1 e 2, as multidões estavam desiludidas com as suas enfermidades. Versículos de 3 em diante, as mulheres estavam desiludidas por ser abandonadas no amor. Versículos 16 em diante, o jovem rico estava desiludido com seu grande amor e apego ao dinheiro. Curiosamente, estes são os 3 grandes dramas da vida: problemas com a saúde, problemas com o amor e problemas com o dinheiro. São as 3 maiores causas de desilusões nesta nossa vida. Por tudo isso, quando nós olhamos ao nosso redor, percebemos que vivemos num mundo de pessoas que estão desiludidas. Construíram os seus sonhos e não se tornaram realidade. Fizeram planos que não conseguiram sair das gavetas. Idealizaram a vida que não conseguiram ter. Muitos até incorporaram discursos prontos. Dizem: eu sou um fracasso. Eu não venci na vida. Eu não vou dar em nada. Eu não tenho forças para mudar este erro, este fracasso. E quando a autoestima perde o seu vigor, quando o coração deixa de sonhar, o perigo do desânimo, do abatimento tomar conta e fazer da vida uma derrota ainda maior, passa a ser uma possibilidade grande. E há muitas razões de alguém se sentir fracassado nesta vida. Fracasso no amor. Todos nós sonhamos um dia ser feliz, viver ao lado de alguém a quem amamos e também nos ama. Mas nem sempre o sonho e a realidade dão as mãos. Outras pessoas fracassam na profissão. Prosperaram, olham ao redor e veem os colegas, amigos, os outros estão bem. Mas parece que para mim a vida não vai. Outros se sentem fracassados na vida. Olham ao redor e veem as pessoas e parece que elas são felizes. Mas amontoam desilusões. Que vida é essa? Para muitas pessoas, tais reflexões colocam diante da possibilidade, do desejo de não mais viverem. Eu vi certa feita um pensador, nos meus tempos de pós-graduação em teologia, que dizia que a desilusão é a razão pela qual as pessoas procuram tanto a felicidade artificial. E o que é felicidade artificial? É viver uma vida apenas no mundo virtual. É melhor assistir um filme de romance, porque a minha vida é uma desilusão neste assunto. É melhor passar horas na internet, porque eu vou onde eu quero, tenho o que eu quero, eu sou o que eu quero, do que passar alguns instantes na vida real, onde eu tenho que encarar as minhas desilusões. Por esta mesma razão, tantas pessoas brigam na internet, no mundo virtual. Algumas delas são boas pessoas na vida real, mas transformam-se por trás de um teclado, porque o mundo artificial é a fuga de suas desilusões do mundo real. E os conflitos são descargas na busca de um alívio que esta alma não consegue encontrar. Mas esta é mais uma frase que nós não podemos nos esquecer. Não há vida tão desiludida que Deus não possa levantar. E é em Cristo, e só em Cristo, que o coração desiludido encontra razão para viver.
É em Cristo e somente em Cristo que nós nos completamos, que nós nos achamos, que a nossa autoestima, o nosso amor próprio conseguem ser restaurados. Quantas histórias não ouvimos de pessoas que estavam às portas de um suicídio, entregaram seus corações para Cristo Jesus e ganharam um novo sentido para viver. Por isso, caro ouvinte, não fuja de Cristo, fuja para Cristo. Eu li certa feita de um livro, Coletânea das Ilustrações. Fiquei impressionado com a história de um cristão japonês na ocasião da Segunda Guerra. O nome dele era Jiri Ishii. Senhor Jiri, um bom cristão, foi buscar os restos mortais ou tentar encontrá-los. Os restos mortais de seus pais vitimados por aquela bomba atômica na cidade de Hiroshima. Contudo, todo o seu esforço foi em vão, porque o calor foi tão intenso que tudo que era orgânico se desfez, se derreteu diante de tão alto, tão intenso foi o calor daquela bomba. A devastação foi tão grande naquele local onde florescera outrora a grande cidade de Hiroshima, que não havia um único sinal de vida por todos os lados onde os seus pais haviam morado. Senhor Jiri chegou a dizer que parecia que estava no reino da morte. Que desolação! Não havia plantas ou pássaros, não havia animais ou pessoas, e nem mesmo aquilo que um dia eles deixaram do que foram. Que desolação! Senhor Jiri estava num momento de muita tristeza, imaginando aquela cidade que tinha sido tão grande. Agora o vale da morte. E no seu coração, naquele instante, quando conversava com Deus, ele conseguiu enxergar onde tinha sido um dia uma bananeira. E um broto verde, 10 dias depois daquela bomba ter destruído tudo, começava a brotar. Era um renovo, um sinal de vida. Senhor Jiri disse que se lembrou então do Criador. Senhor Jiri disse que se lembrou do seu poder de refazer das cinzas e que poderia naquele local refazer uma nova civilização. E naquele instante ele disse que recobrou o seu ânimo, lembrando-se do Criador que tudo pode. Isso não pode ser esquecido dos nossos corações. Com Deus, tudo é possível. Por isso não há casamento tão quebrado que Deus não possa restaurar. Por isso não há crime tão hediondo que Deus não possa perdoar. Por isso não há vida tão desiludida que Deus não possa levantar. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos neste instante orar ao Senhor. Querido Deus e bendito Pai, agradecemos a Tua palavra porque é ela que nos traz ensinamentos que carecemos. Obrigado porque nos recordamos da exposição da Sua voz, de que com Deus tudo é possível. Ainda que alguma coisa seja impossível para os homens, com o Senhor tudo é possível. Não há casamento tão quebrado que o Senhor não possa restaurar. Não há crime tão hediondo que o Senhor não possa perdoar. Não há vida tão desiludida que o Senhor não possa outra vez levantar. Por isso que o nosso coração seja dado ao senhorio de Cristo. Que nós possamos andar e pisar onde o Senhor pisou. Sermos obedientes a Ti, Te amar, nos entregar por inteiro. Sabedores de que diante do Senhor tudo é possível. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.